Olá, queridíssimas irmãs da UASE. Mais uma vez eu venho trazer uma mensagem, né? Hoje é quarta-feira e seria o dia em que nós estaríamos nos reunindo na igreja e sabemos também que não dá, né? Então, para suprir esse tempo, né? Para nos permitirmos um pouco de reflexão, né, para nos permitirmos nos debruçar diante da palavra de Deus, eu mais uma vez venho, né, de encontro ao coração de vocês, para trazer isso que a palavra de Deus nos dá, nos conforta, nos anima, né, nos dá âncoras para a gente passar pelos tempos de dificuldade como esses que a gente está passando. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui nessa luz, porque está meio forte aqui no meu olho. É inexperiência, né? Estou adquirindo experiências agora aqui. Então, queridas, no sábado dessa semana, a gente vai ter, aliás, no domingo, né, dessa semana, a gente vai estar celebrando o Domingo de Ramos. Então eu queria falar um pouco, trazer essa mensagem de como foi aquele momento ali, né, de Jesus com os seus discípulos, como é que foi aquela angústia que ele passou, a necessidade que ele tinha de comunhão era incrível, né? Estava angustiado já a caminho de Jerusalém e nesse domingo de Ramos, que obviamente não é a data, né, exatamente como nós a comemoramos, como nós a celebramos, mas é o dia em que nós temos no nosso calendário como um convite para a reflexão dessa natureza, né? Então eu queria assim contar, né, em vez de ler, contar essa experiência de Jesus naqueles seus últimos dias. Ele estaria no domingo a uma semana da crucificação e por isso é chamado Domingo de Ramos, porque as pessoas que o receberam em Jerusalém o receberam com ramos, com mantos, com alegria, né? Estavam celebrando a vinda de Jesus. E ele, antes de chegar, quando estava pertinho do Monte das Oliveiras, aliás, é um monte maravilhoso aquele, quem tiver a oportunidade de conhecer, parece um lugar assim que nos encanta de tal maneira ao ver aquelas oliveiras ali do tempo de Jesus, só de pensar que por baixo daquelas oliveiras ele orou, ele caminhou, né? Então isso dá pra gente uma impressão daquela verdade, né? Daquele lugar extraordinário que é Jerusalém, e o que a história registrou naquele lugar, uma história que mudou toda a humanidade. Então Jesus estava nesse domingo chamado Domingo de Ramos, né? Ali ao pé do Monte das Oliveiras, e pediu que os discípulos entrassem na cidade e dizendo que ali eles iam encontrar um jumentinho que nunca tinha sido montado, e era para eles trazer esse jumentinho porque ele ia precisar dele. E os discípulos disseram, mas o que a gente diz quando a pessoa, o dono do animal, perguntar por que a gente está precisando, por que a gente vai levar, por que a gente vai desamarrar esse jumento, né? Aí Jesus disse para ele, olha, vocês respondam para eles que o Senhor precisa deles. E foi o que aconteceu. Eles entraram na cidade, logo já viram aquele animal amarrado em algum lugar ali e começaram a desamarrar, e veio a pessoa, o proprietário daquele animal, realmente perguntou exatamente como Jesus havia prevenido, perguntou por que vocês estão desamarrando, onde é que vocês vão levar, né, esse jumentinho, esse jumento, e eles disseram, vamos levar porque o Senhor precisa dele.
né? Foi o que bastou. Não houve questionamento, porque há uma ordem de Jesus, não há quem possa resistir. Uma palavra dele é suficiente para ser acatada. E devia ser assim sempre, né? Devia ser assim sempre no nosso coração, devia ser assim sempre quando lemos a Bíblia, entendendo que ao extrairmos da Bíblia essas promessas, ao colar no nosso coração, é palavra de Jesus, é ordem dele, né? Então, a palavra dele é muito poderosa, é muito eficaz, muito eficiente, muito rica, muito verdadeira, né? E nesse trecho, então, de Lucas 19, que relata todo esse momento que Jesus estava prestes a entrar em Jerusalém, ele montou, os discípulos lançaram sobre aquele animal os seus mantos, e Jesus montou sobre ele e entrou em Jerusalém. E as pessoas que o reconheceram começaram a segui-lo. Era uma multidão enorme de pessoas gritando, louvando, né? Pulando de alegria, né? Era muito comum nessa cultura eles dançarem de alegria. Então eu imagino que essas pessoas dançavam, cantavam, abanavam aqueles ramos, né? Como celebração, como homenagem àquele a quem eles haviam visto fazer os milagres mais extraordinários de todo o mundo, né? Então Jesus entrou em Jerusalém com aquele burrinho, com aquele jumento, e fez a multidão segui-lo, então, até então, né? E no último versículo desse capítulo 19, ele diz assim: todos os dias ele ensinava no templo, mas os chefes e os sacerdotes e os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo. Todavia não conseguiam encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado com as suas palavras, né? Quem dera a gente ficar fascinado desse jeito com as palavras do Senhor, né? Você já orou a respeito disso uma vez? Já pediu essa alegria de estar com o Senhor no seu coração? Já deixou que ele entrasse no seu coração para que você celebrasse essa chegada dele, né? Então isso é uma coisa assim que transformou toda a história. Ali Jesus estava se encaminhando para a morte. Ele já havia alertado os discípulos, ele já havia predito isso, já é uma profecia, né, do Antigo Testamento. E ele então entra em Jerusalém com aquele jumento, e para decepção de muitos, né, não eram todos os que se alegravam, não eram todos os que o recebiam. Haviam muitos dos críticos também que acompanhavam a multidão para buscar em Jesus algo que pudesse repreendê-lo, que pudesse condená-lo, que pudesse indiciá-lo, né, por alguma razão. Então também havia alguma multidão, várias pessoas que tinham essa intenção, né? Como hoje também nós vemos. No entanto, muitos não se conformavam, os próprios judeus, muitos deles não se conformavam, porque como assim o rei de Israel, aquele que se denominou, que se revelou um rei de Israel, entra em Jerusalém com um jumento? Não era para ser um cavalo branco, forte, um corcel, um cavalo potente, uma figura de poder? Não, ele entrou com um jumento. Ele estava montado num jumentinho.
ainda dá o diminutivo, um pequenininho, né? Então, para muitos dos que esperavam que Jesus viesse para fazer uma revolução, né? Pedro era um desses caras que estavam assim na expectativa de que agora vão cair as instituições, ele vai nos livrar desses romanos, nós vamos ocupar um lugar de honra no nosso lugar, no nosso país. Ele vem com uma espada forte, com um cavalo grande, ele vem com a força de um rei como nunca Israel teve. Realmente, era um rei como nunca Israel havia tido. Mas era um rei que veio estabelecer um reino que não era pela força, não era pela violência como muitos esperavam, não era aquele que vinha trazer sangue pelas ruas, que ia decapitar soldados, que ia ter um comportamento violento contra aqueles que estavam oprimindo o povo de Israel. Pelo contrário, ele veio para instaurar, para implantar um reino de paz. Por isso que em João ele diz assim: eu lhes dou a paz que o mundo não pode dar. Né? E eles não compreendiam, eles não entendiam. Né? E foram com essas dúvidas e foram com essas expectativas até o dia da crucificação. E não entenderam a proposta de vida que Jesus estava dando a eles. Né? Como muitos hoje também não entendem. Nós vivemos num tempo em que a teologia do nosso tempo é uma teologia perversa, porque inverte os valores e muitos acreditam que crer em Jesus significa ter poder econômico, poder político, né? Poder social. E, no entanto, o que Jesus propõe é muito outra coisa. É muito outra coisa. Existem cristãos até que estão dizendo que essa pandemia, essa praga, essa doença é uma vingança de Deus. Não é possível que a gente creia num Deus que se comporta dessa maneira, o Deus do Antigo Testamento. Daí Jesus não precisava ter vindo, né? Então Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância, uma vida eterna. Por isso que na pregação que eu fiz antes sobre Lázaro, né? Quando Marta estava tão angustiada pela morte do seu irmão, Jesus, quando vem, ele já havia morrido, né? E ele diz assim: olha, aqueles que creem em mim, ainda que morram, viverão. Né? Então essa fé, esse desejo no nosso coração de participar do reino de Jesus, não é participar no reino de Jesus como muitos dos seus seguidores pensavam que era. Né? Estar disposto a crer e seguir a Jesus é um caminho estreito, não é um caminho largo, é um caminho cheio de desafios. É um caminho de muitas vezes de grande sofrimento. Se nós formos ver os cristãos que estão pregando, que estão testemunhando de Jesus Cristo nos países onde isso é proibido, estão correndo o risco de perder o pescoço, de perder a cabeça, né? Mas creem. Então, quando Jesus entra em Jerusalém com aquele jumento, ele tá dando um recado que o reino que eles esperam não é aquele. Que o reino que Jesus está a propor, que está a implantar ali, é um reino muito além do que as aparências podem mostrar. É muito além do que essa vida terrena. É muito além do que a imaginação humana pode ser capaz de imaginar. É por isso que Paulo diz que o que ele tem preparado para nós, nem olhos humanos viram, nem ouvidos ouviram, nem mente humana é capaz de compreender o que ele tem preparado para aqueles que o seguem.
né? Então, Jesus quando entra então em Jerusalém, aquela multidão toda, aquela festa toda, aquela alegria, dança, música, ramos, as pessoas jogavam os seus mantos pro jumentinho passar por cima, e aquela alegria toda. No entanto, no coração de Jesus havia já a tristeza, a antecipação da dor, da cruz, né? E ele sabia muito bem que aqueles mesmos que estavam ali, a gente vai ver isso lá um pouco mais para frente, em João 6, se não me engano, né? São os mesmos que estão ali dançando, louvando, cantando, né? Fazendo aquela festa com a entrada de Jesus ali em Jerusalém. Agora ele vai ser o nosso rei, ele hosana nas alturas, né? Aquela coisa toda. Ele sabia que aqueles mesmos que ali estavam seriam os mesmos que iriam gritar: crucifica-o, crucifica-o. Então a tristeza no coração de Jesus já estava instalada. Então essa mensagem para nós precisa nos animar a crer que, independentemente das circunstâncias, né, nós cremos nesse Jesus. Depois a gente vai ver lá na crucificação o que aquele ladrão que foi crucificado junto com Jesus, o que ele disse, como ele creu, como ele sentiu, como ele entendeu o que Jesus estava propondo quando falava de vida em abundância, em paz abundante, né? Então essa alegria, né? Como ele diz ali, porque o povo estava fascinado com as suas palavras, né? Então vamos nós buscar uma palavra de Jesus para guardar no nosso coração essa semana, para que a gente seja preparado para refletir com propriedade mesmo, com o entendimento do que Jesus veio, qual foi a sua missão, porque ele nos amou de tal maneira, né, que se deu, né? Por isso que em João 3,16 diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que a gente tivesse vida e vida abundante. Então essa é a mensagem para vocês. Deus os abençoe muito, né? E vou colocar esse vídeo para vocês assistirem com tempo, para refletir. E essa é a mensagem dessa quarta-feira para vocês. Um grande abraço, um grande beijo no seu coração. Tchau.